Paz e graça, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe abundantemente. Sou o pastor Marcos Gama, eu passo por aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Devocional diário, gotas de graça para o seu dia. Hoje, fazendo a leitura no livro dos Salmos. Salmo de número 2 e o verso 1 que diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os laços, sacudamos de nós as algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O texto aqui fala exatamente do reinado do ungido de Deus. Fala exatamente do poder de Deus sobre as nações. Ainda que essas nações não reconheçam a soberania e o governo de Deus, é notório que nesse texto nós vemos que o próprio autor deixa muito claro que, apesar da dureza do coração das pessoas que não conhecem, apesar da rebeldia e da afronta que fazem contra Deus com as suas práticas, com as suas ações, com seu comportamento, quebrando princípios, quebrando verdades bíblicas, deixa muito claro o governo de Deus. O governo de Deus, as decisões mundiais ainda estão dentro do controle do Senhor. Muitos cristãos, ao pegarem textos isolados da Bíblia, pegarem vídeos isolados e ficam correndo de medo devido às decisões do mundo, e parece que Deus está fora, parece que o mundo está fora de controle e Deus não está conseguindo organizar. E não é isso. Desde os tempos antigos, desde as grandes civilizações mundiais antigas, dos governos mundiais antigos, Deus mostra que está no governo de todas as coisas. E pastor, e o que é que isso traz de benefício para mim? Bem, se Deus está no governo de todas as coisas, nós não estamos soltos ao acaso. Nós não estamos soltos às decisões humanas, às decisões arbitrárias. Nós não estamos à mercê dessas coisas, apesar de sermos influenciados por isso. Apesar de sofrermos algumas dificuldades acerca disso, lembremos-nos que no final da história e dentro de todo o contexto histórico, temos um Deus no controle. Nós vimos isso no Egito com Israel, nós vimos isso na Babilônia com Israel, nós vimos isso até hoje com Israel e podemos ver isso até hoje também com a igreja do Senhor Jesus. Ele tem cuidado, como pastor da igreja, como pastor de cada um de nós, ele tem cuidado. Nesse breve entendimento, nós temos três grandes revelações. Primeiro, existe um Deus soberano. Isso não pode ser negado. Ele é soberano apesar de todas as coisas. Segundo, a sua soberania traz a ele a ideia de gestão mundial de todas as coisas. Deus não é gerente só da minha vida, ele é de todas as coisas. O universo, as leis que regem o universo, todas estão atreladas à soberania e à vontade de Deus. A terceira e última é a mais linda. Quem está no governo é um Deus amoroso, é um Deus de misericórdia e é um Deus todo-poderoso. O texto diz assim: os próprios gentios, rompamos os laços, sacudamos as nossas algemas, ou seja, nós estamos livres. Aí o verso 4 diz assim: ri-se aquele que habita os céus, o Senhor zomba deles. Porque não tem como fugir da mão dele. Não tem como dizer, eu não dependo de ti, eu posso viver sem ti, a minha vida está longe de ti. Não dá para fazer isso. Porém, nós, seres humanos, limitados de sabedoria, muitas vezes tomamos essas decisões e até dizemos tal coisa: neste lugar Deus não manda, aqui quem manda somos nós. E na verdade não é. O mundo tem visto claramente que o Senhor, o onipotente, o todo-poderoso, é o governante de todas as coisas. Por isso, ainda que os momentos que nós estejamos atravessando sejam momentos difíceis, momentos complicados, e ainda que nós não entendamos o contexto de todas as coisas, uma coisa sabemos: nós temos certeza de quem está na administração de todas as coisas. Sei que muitos fatos deixam a gente triste, deixam a gente até confuso. Como pode Deus permitir tantas coisas? Mas entenda, quem está dentro da administração e consegue ver o plano completo, ele está no controle de todas as coisas, e nós entregamos a nossa vida a ele e estamos vivendo o cuidado do Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Que nessa manhã o
seu coração descanse, a sua alma tenha paz, o seu coração fique quieto apesar de todas as tribulações ao redor. Porque saiba, existe um Deus que governa as nações, existe um Deus que governa a sua vida. Que Deus te abençoe. Muitas pessoas dizem assim, e o texto sagrado também diz, o mundo jaz no maligno, mas o mundo não pertence ao maligno. O mundo pertence ao Senhor, a sua vida também. Compartilhe essa live ou esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para nós levarmos esperança aos corações que estão talvez atribulados nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe.